O que será que separa uma criatividade um pouco excêntrica de uma psicose? Ou uma liderança forte do autoritarismo? A resposta talvez não seja uma linha reta, mas sim um espectro. Hoje a gente vai explorar exatamente isso: os traços de personalidade subclínicos e antissociais que, na verdade, existem em algum grau em todos nós. Olha só o nosso caminho. A gente vai começar questionando essa ideia de normalidade. Depois vamos ver como traços ligados à psicose e ao autoritarismo aparecem no dia a dia. Aí, a gente mergulha na misteriosa tríade sombria. E no final, vamos juntar todas as peças num mapa universal da personalidade, o famoso modelo dos Big Five. A base de toda a nossa conversa de hoje parte de uma pergunta bem fundamental. Será que existe um interruptor, sabe, que simplesmente liga ou desliga o que a gente chama de anormalidade? Ou será que a realidade da personalidade humana é muito mais fluida e complexa do que isso? Então, a psicologia moderna responde essa pergunta com uma ideia muito poderosa. A personalidade não funciona como um interruptor de jeito nenhum. Funciona mais como um contínuo. E essa é a tal da hipótese da continuidade. O que ela diz é bem simples. As características que a gente vê num diagnóstico clínico não são uma coisa de outro mundo. São, na verdade, versões intensificadas de traços que existem em toda a população. A diferença, então, não é de tipo, mas sim de grau. Pensa num controle de volume e não num botão de liga e desliga. Faz sentido, né? E o exemplo perfeito dessa hipótese funcionando na prática é a esquizotipia. Ela mostra direitinho como traços que a gente normalmente associa à psicose, na verdade, existem num espectro que vai do funcionamento normal do dia a dia até o diagnóstico clínico da esquizofrenia. Então, o ponto central aqui é: esquizotipia não é esquizofrenia. É a presença de versões, digamos, diluídas de alguns sintomas, como ter um pensamento meio mágico ou umas experiências de percepção meio incomuns, mas em pessoas que são perfeitamente funcionais na vida. E como é que se mede isso? Olha só esses exemplos de uma escala usada para isso, a O-Life. Repara que as perguntas não são sobre alucinações graves, nada disso. São sobre experiências bem mais sutis. Aquela sensação de ter poderes quase mágicos, a dificuldade de concentração, um desejo muito grande de independência. São variações que, em algum grau, todo mundo pode até reconhecer um pouquinho. Agora, a parte realmente impressionante é que essa conexão não é só uma teoria, não. As evidências biológicas são muito fortes. Pessoas com autoesquizotipia compartilham marcadores genéticos com pacientes de esquizofrenia. E também alguns déficits bem sutis, como dificuldade para seguir objetos com os olhos ou até para identificar cheiros. A base neurofisiológica é a mesma. O que muda é só a intensidade. Ok, saindo do espectro psicótico e indo para um traço com implicações sociais enormes, o autoritarismo. A gente vai ver como ele não está ligado só a crenças, mas a algo bem mais profundo, a nossa própria biologia cerebral. O autoritarismo, que começou a ser estudado lá atrás para entender a ascensão de regimes extremistas, é basicamente uma combinação de respeito rígido à autoridade, agressividade contra grupos que são vistos como desviantes e uma obsessão por poder. É uma visão de mundo bem específica. E aqui a gente chega num dos dados mais surpreendentes da psicologia da personalidade. A herdabilidade do autoritarismo é de mais ou menos 0,57. Para ter uma ideia do que isso significa, mais da metade da variação dessas atitudes na população pode ser atribuída à genética. É uma das influências genéticas mais fortes já encontradas para um traço de personalidade tão complexo. E é aqui que a ciência bate de frente com o senso comum. A pesquisa mostra que o ambiente familiar, o jeito como a pessoa foi criada, tem um impacto praticamente nulo nessas atitudes. A influência decisiva vem dos genes e das experiências que a pessoa tem fora de casa. Uma descoberta que, olha, abala muitas teorias sociológicas tradicionais. E essa imagem ilustra a base neural de um jeito brilhante. Esse gráfico está mostrando a atividade elétrica no cérebro logo depois de cometer um erro numa tarefa. A linha contínua, que é a de indivíduos mais liberais, mostra uma queda bem grande, um sinal forte de "opa, errei". Já a linha tracejada, de indivíduos mais autoritários, mostra uma resposta bem menor. Isso sugere uma diferença fundamental no jeito como o cérebro monitora conflitos e erros. Agora, vamos fazer uma viagem para dentro. Nosso próximo assunto é a alexitimia. É uma condição que descreve a dificuldade que algumas pessoas têm de se conectar com o próprio mundo emocional. Alexitimia quer dizer literalmente sem palavras para as emoções. E não é que a pessoa não queira falar sobre o que sente.
É uma dificuldade genuína em identificar o que está sentindo. E sem conseguir nomear a sensação, a atenção se volta para o único lugar que parece seguro: o mundo externo, os fatos, as coisas concretas. Olha só esses exemplos da escala usada para medir isso. A TAS 20. Frases como "não sei o que se passa dentro de mim" ou "é difícil encontrar as palavras certas". Elas capturam perfeitamente a essência da experiência. É como se fosse uma desconexão do próprio mapa emocional. E a ciência sugere que a raiz disso pode estar numa falha na interocepção. Esse é o nome que se dá para a nossa capacidade de perceber os sinais internos do corpo, como os batimentos do coração ou a sensação de fome. Se não dá para ler as pistas físicas da emoção, fica quase impossível identificar e dar um nome para ela. Bom, agora a gente vai mergulhar num lado, digamos, mais sombrio da personalidade. Vamos explorar um trio de traços que juntos formam o que os psicólogos chamam de tríade sombria. Essa tríade tem 3 traços que são diferentes, mas que muitas vezes andam juntos. O maquiavelismo é a manipulação estratégica e cínica, o narcisismo é aquele ego inflado e a necessidade constante de admiração, e a psicopatia é a falta de empatia e a impulsividade antissocial. Embora esses 3 traços andem juntos, existe um debate sobre qual deles é o verdadeiro núcleo do problema. Muitos pesquisadores apontam para a psicopatia, porque enquanto o narcisista precisa de aplausos e o maquiavélico tem um objetivo claro, o psicopata se destaca pela frieza emocional, pela falta de remorso. E é esse o tal ingrediente ativo que acaba sendo o melhor previsor de violência e de reincidência criminal. E para a gente fechar a análise, vamos amarrar todas essas pontas. Vamos ver como todos esses traços, que parecem tão extremos, na verdade se encaixam no modelo mais universal de personalidade que existe, os Big Five. E é aqui que tudo se conecta. A esquizotipia, com aquela instabilidade emocional, está ligada a um alto neuroticismo. O autoritarismo, com sua rigidez de apego às regras, combina baixa abertura a novas experiências com alta conscienciosidade. E o que une os manipuladores, os egocêntricos e os frios da tríade sombria? O ponto em comum é uma má habilidade baixíssima. Isso prova que eles não são alienígenas, são só configurações extremas dos mesmos blocos que formam todas as personalidades. E assim, a gente volta para o começo, mas, com sorte, com um entendimento novo. A linha entre o normal e o anormal não é uma fronteira, é um território enorme onde todo mundo mora. Reconhecer que até os traços mais sombrios e incomuns são só extremos de um contínuo humano não é para desculpar comportamentos, mas sim para entender a arquitetura complexa da nossa personalidade. Talvez o grande desafio não seja julgar os outros, mas sim compreender as várias potencialidades que existem dentro de todos nós.